Boa noite. Senhor, obrigado por ouvir os nossos clamores, obrigado por sondar os nossos corações e nos atrair para Ti. Precisamos agora ouvir a Tua voz novamente. Permita, Senhor, que cada um de nós sejamos atraídos pela Tua palavra. Que o mínimo possível de nós seja percebido nesse tempo de reflexão e que o máximo, ó Deus, do Senhor, da Tua palavra, possa ser ministrado na vida de cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Nos faça entendê-lo. Abra, Senhor, todo o nosso ser para que possamos compreendê-lo. E permita que, além da compreensão, nós consigamos colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos falar. Por favor, Deus, fala conosco. E que cada um de nós aqui temos a certeza de que foi a Tua palavra, foi o Senhor quem falou conosco. É o que nós lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Normalmente, quando o Tomás come alguma coisa que ele gosta, ele insistentemente quer que a gente coma. Então ele fica, experimenta, insistentemente. E eu não faço a mínima ideia para quem ele puxou. Mas quando você experimenta algo novo, ou algo que de repente você já conheceu e voltou a comer, é natural que você queira compartilhar isso com as pessoas que você ama. É natural que você quer que aquela pessoa tenha o mesmo prazer, a mesma sensação, a mesma experiência que você está tendo. Eu me lembro de algumas coisas bem específicas que eu tive o privilégio de experimentar e que não são comuns e que não é de tão fácil acesso assim aqui onde nós estamos. E é incrível, porque a primeira coisa que eu pensava quando provava aquilo era: quero que a Thalita também experimente, quero que o Tomás também experimente. E é algo comum isso nas nossas vidas. E esse assunto que eu estou compartilhando com vocês é com certeza, e todo o meu desejo é que seja a palavra de Deus exposta, que seja o Senhor falando conosco, porque as minhas palavras são insuficientes para mudar a sua vida, as minhas experiências são insuficientes para mudar a tua vida, e é por isso que eu vou ler, vou explicar e pretendo aplicar a palavra de Deus. Mas eu preciso dizer para você também que isso tem a ver com aquilo que eu tenho experimentado. Então eu quero começar falando disso e eu quero terminar falando disso. Semana passada nós falamos sobre o jejum. O tema de hoje é esse: jejum é um recurso para o nosso fortalecimento e para a nossa libertação. Também, né? Nós já vimos outras coisas, nós vamos rever, mas ele também é um recurso para isso. E Deus deseja nos invadir com a oportunidade de exclusividade de intimidade com Deus, com a oportunidade de buscarmos a Deus abrindo mão das coisas que nós mais precisamos para experimentá-lo. Antes de fazer uma recapitulação, para você que viu semana passada ou você que não viu poder andar com a gente aqui dentro desse conteúdo, eu quero pensar com você a respeito de algumas coisas que normalmente você vai vivenciar. Eu vou desafiá-lo a jejuar hoje. Eu vou desafiar você a voltar para sua casa e quem sabe abrir mão daquele lanche. Só não pode abrir mão do lanche do pessoal da cantina, tá? Esse não, você jejua amanhã ou jejua depois do lanche. Come o lanche, começa o jejum depois. Mas quem já não ia comprar o lanche, quem sabe já começa o jejum. Mas é natural que você vai sentir algumas coisas. Primeiro, é possível que você sinta fome. É bem natural. Também é possível que se você jejuar, você vai passar mal, você vai sentir tontura, você vai sentir dor de cabeça, principalmente se você não está habituado a jejuar. É totalmente comum, procure um médico, procure um nutricionista e você vai ver que isso é totalmente comum. O nosso organismo ele está, na verdade, intoxicado, a gente come demais, a gente come coisas erradas demais. Eu não sou médico, não sou nutricionista, então não vou ficar falando muito tempo sobre isso. Mas eu estou dizendo isso porque é possível que você se desespere, né? 3 horas, 4 horas, 5 horas sem comer, ai meu Deus, vou morrer. Não, não vai não. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, o final, como dizem os jovens, dá ruim ou dá bom? Vai dar bom, vai dar tudo certo. Então, procure praticar o jejum. Nós vamos rever aqui o que nós vimos semana passada, vamos aprofundar um pouco mais nesse tema específico. E aí eu quero te fazer uma outra reflexão antes de revermos tudo. É muito comum eu receber no escritório, é muito comum eu receber mensagens, é muito comum pessoas me procurarem, com certeza o Josi, com certeza o Clóvis, nós pastores. É muito comum nós recebermos pessoas que nos procuram e dizem: eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo ser um cristão maduro espiritualmente. Eu não consigo crescer espiritualmente. E é muito comum a gente ouvir isso. E aí, como seres humanos, a gente olha aquela situação e nós temos algumas tentações. Julgar, dizer, mas que fracote, que
pessoa fraca, que pessoa medíocre. É uma tendência, é uma coisa do seu coração, do meu coração. A gente pode olhar para aquela situação e dizer, realmente aquela luta é grande demais para ele, mas não grande demais para o Senhor. E é exatamente isso que a gente faz, redirecionando na palavra, oferecendo os recursos da palavra, não só o jejum. Eu quero lembrar você que os recursos da palavra, os recursos que o Senhor nos dá, são diversas disciplinas, diversos recursos, chama isso do que você quiser chamar, mas são algumas ferramentas que Deus nos dá. Você está cumprindo uma das principais, cultuar publicamente. Nós somos chamados a cultuar presencialmente. Você que está em casa e poderia estar aqui e não está, deveria estar aqui conosco. A Bíblia nos ordena congregar, cultuar, presencial, comunhão. A Bíblia nos ordena tantas uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, encorajar uns aos outros, suportar uns aos outros. São recursos que o Senhor nos dá. O Senhor nos ordena lermos a palavra, estudarmos a palavra, aplicarmos a palavra. O Senhor nos ordena orarmos, nós devemos orar. Nós devemos orar. Tempo particular, exclusivo com Deus, nós devemos orar. Além desses tempos exclusivos, nós devemos orar o tempo todo em espírito, orar sem cessar, orar em cada circunstância. São recursos que o Senhor nos dá. Mas todos esses que eu falei, eu acho que existem dois que a gente mais negligencia, dois que a gente mais ignora. Parece que a Bíblia não fala sobre eles. Um é aquele que nós vamos continuar conversando, jejum. E o outro é as ordenanças da mutualidade, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros. Eu acho que isso é um pouquinho mais difícil. Poucos de nós praticamos e por isso ficamos pobres espiritualmente. Por isso ficamos medíocres espiritualmente. Por isso ficamos fracos. Mas o Senhor deseja libertação. O Senhor deseja fortalecimento espiritual. Se eu pedisse para que levantasse a mão, aqueles que reconhecem que precisam ser fortalecidos espiritualmente, quantos de nós levantariam as suas mãos? Quantos de nós diríamos, Senhor, eu quero ser fortalecido espiritualmente? Mas o Senhor tem falado como sermos fortalecidos. Vamos cumprir ou vamos ignorar? Mais uma mensagem ouvida ou mais uma mensagem ouvida a qual nós saímos daqui para praticarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu vou começar então o resumo da semana passada, que já era um resumo de uma série que a gente começou com os jovens, e eu quero relembrar a frase de Tom Tenney, do livro Caçadores de Deus. Estamos procurando a mão de Deus para ver o que Ele pode nos dar, ou a face de Deus para nos regozijar por estarmos na presença dEle. Eu não sei você, não é muito comum para mim ficar buscando a Deus por aquilo que Ele é. Normalmente eu busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Mas a gente aprende, a gente pode amadurecer, a gente pode sair do leitinho espiritual, como diz o apóstolo Paulo, sair da carnalidade e experimentar um pouco mais de Deus. E a ideia dessa minissérie que acabou virando aqui, 2 sermões sobre isso, é exatamente isso. Nós conversamos que muitos não praticam o jejum porque não conhecem, alguns praticam sem o devido conhecimento, mas a palavra de Deus é cheia de recursos para nós. Aprendemos que o jejum não é uma ordem bíblica, apesar de que de Gênesis a Apocalipse nós temos diversos testemunhos, diversas orientações, o próprio Jesus jejuando, o próprio Jesus dando orientações a respeito do jejum. Nós vimos em uma orientação muito importante que Jesus deu àqueles que estavam se convertendo ali nos evangelhos. Eu tirei o texto de Mateus 6, mas se repete nos outros também. Então Jesus fala a respeito daquilo que é muito importante na vida cristã. Então, como você deve cumprir essas coisas muito importantes na vida cristã? Quando você ajudar o necessitado, faça assim, assim, assim. Quando você orar, faça assim, assim, assim. Quando você jejuar, faça assim, assim, assim. Ou seja, jejum é algo extremamente importante. Nós vimos que há diversos exemplos de jejum. Jejum de 40 dias, que são a minoria deles. Jejum de 4 dias, jejum de 3 dias. E o mais comum, jejum de 1 dia ou parte de 1 dia. Nós aprendemos também que nós temos alguns exemplos bíblicos a respeito do jejum completo. Não bebo água, não bebo nenhum líquido, não como nada. Então, separo tempo exclusivo somente para orar e para jejuar, abrindo mão do alimento, abrindo mão também da bebida. E nós temos diversos outros textos que não deixam explícito, não deixam claro que a pessoa tirou também a bebida. Então, fica para mim, fica para você, praticarmos da nossa forma, na nossa caminhada com Deus. Aprendemos sobre diversos exemplos daqueles que jejuaram. Eu quero apenas recordar, porque eu acho que o fato de recordar já vai te encontrar na sua necessidade e te desafiar a sair daqui
buscando mais essa prática, mais esse recurso espiritual que o Senhor nos dá. Nós vimos exemplos daqueles que buscaram o jejum para encontrarem discernimento espiritual em decisões importantes, decisões difíceis. Nós vimos aqueles que buscaram por um clamor desesperado, aqueles que precisavam de uma interferência, de uma súplica ali para que o Senhor realmente agisse de forma sobrenatural e totalmente atípica por eles. Também vimos aqueles que buscavam por um lamento, um arrependimento, um momento pessoal ou coletivo de arrependimento, de contrição, de uma nova vida com Deus. Também vimos aqueles que buscavam a Deus de uma forma especial em jejum, buscando uma direção, buscando um discernimento em relação à igreja local. Então, discernimento para a escolha de um novo líder, discernimento para uma atitude, uma nova escolha de uma coisa que a igreja iria fazer ou deixar de fazer. Enfim, como nós estamos vendo, jejum está em todas as escrituras, na vida do Mestre Jesus Cristo, na vida dos seus discípulos. Nós vimos também o jejum como um ato de adoração particular, um ato de dependência de Deus. Então eu me prostro diante de Deus como uma busca intensa de adorá-lo, de buscá-lo, de reconhecê-lo. Nós também vimos que é uma oportunidade de um quebrantamento e uma humilhação. Eu me humilhar, quebrar o meu orgulho e buscar a Deus de uma forma intensa. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. E no nosso próximo slide nós temos um texto bíblico importante que eu quero ler para vocês. E a gente já vai começar a pensar então no jejum como um recurso para fortalecimento ou libertação espiritual. Nós já vamos ler esse texto, vamos ler um pouquinho mais dele também que eu coloquei aqui. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando você olha para você, quando você olha para a sua casa, quando você olha para as pessoas que você mais ama, quando você olha para a igreja de Jesus Cristo, será que existem algumas áreas, será que existe algo na tua vida que você ainda não alcançou a libertação? Será que existe alguma área na sua vida, na vida das pessoas que você ama, na vida da nossa igreja, de algo que precisa alcançar um amadurecimento espiritual, que precisa alcançar algo mais? Deus não mudou. Deus não mudou. A gente abre as escrituras e nós vemos um Deus abrindo o mar para que o povo passe. Nós abrimos as escrituras e nós vemos Deus ressuscitando mortos. Nós abrimos as escrituras e quando lemos a respeito de jejum, nós vemos batalhas de povo que estava totalmente derrotado e impossibilitado a vencer uma batalha. Mas quando o povo se juntou e orou e jejuou, dizendo: Senhor, socorro, o Senhor deu a vitória contra todas as possibilidades humanas. É exatamente esse Deus que quer agir na minha e na sua história. E quer agir através das nossas vidas na vida das outras pessoas. Um Deus que continua trazendo libertação para nós. Um Deus que deseja transformar, continua transformando, deseja continuar transformando as nossas vidas em pessoas maduras espiritualmente. É a respeito disso que a palavra de Deus há de falar um pouquinho mais comigo e com você. Jejum, esse recurso para fortalecimento e libertação, nos dá algumas verdades lá no livro de Joel, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. Eu não vou ler todos aqui, porque senão vai ficar grande demais, a gente vai precisar de mais uma pregação. Mas eu quero dizer para você que Joel, em uma situação muito específica, onde o povo estava vivendo o pecado, e Deus denuncia as consequências do seu pecado, as desgraças que eles estavam vivendo como indivíduos, como família, como nação. Então, diante de Deus dizer para eles, através do profeta, que estava ruim e ia ficar pior ainda, Joel, então, se une com o povo e proclama um jejum. Eu quero ler para você o versículo 1, e eu vou pular aqui alguns versículos, eu vou te dizendo. Então, eu vou ler o 1, o 12 e o 13. Versículo 1, de Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Verso 12. A vinha está seca e a figueira murchou. A romazeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais a alegria dos homens. Pausa antes do versículo 13. Será que a palavra de Deus chega para você e para mim, em algum canto da sua vida, em algum canto da minha vida, aonde nós nos sentimos exatamente como este verso? A vida está se secando financeiramente. A vida está se secando no desfrute de algo ou alguém. A alegria se secou. Será que Deus insiste com você e comigo nessa noite em dizer para nós que ainda há recursos que podemos usar espirituais, sejam aqueles que eu já relembrei, igreja, comunhão uns aos outros, oração e etc.
Ou seja, a juntar todos esses mais o jejum. A palavra de Deus continua dizendo: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venha, passem a noite vestido de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do Senhor. E agora o versículo 14, que está aí na projeção também. Decretem o jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Diante dos momentos mais difíceis da igreja, da nação, da pessoa, do indivíduo ou da família, nós vemos de Gênesis a Apocalipse as pessoas se juntando em família, se juntando como igreja, se juntando como povo, como nação, e dizendo: Senhor, ouça o nosso clamor. Mas nós somos uma geração, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas que nós recorremos atrás de tudo e todos, e depois a gente pede para o Senhor também. Quando Tomás caiu, pai, de primeira viagem, cortou pela primeira vez a testa lá, muito sangue, o que eu fiz? Minha primeira atitude foi pegar o Tomás e correr para o hospital. No meio do processo, eu lembrei que Deus existia, e que eu era filho de Deus, e que eu precisava depender mais de Deus. Não aconteceu nada sério, foram uns pontinhos de nada. Mas no meio do processo, nós oramos no carro: Senhor, ele está sofrendo, está doendo bastante. Nós gostaríamos de que, de forma sobrenatural, ele não sentisse dor ao dar os pontos. Porque a Thalita está tentando acalmá-lo ali, eu falei: não fala nada não vamos colocar uma expectativa que a gente não vai poder suprir. E nós oramos. E você acha que eu acreditei na oração que eu fiz? Quem acha que eu acreditei na oração que eu fiz, levanta a mão. Ninguém acreditou que eu acreditei? Tá certo. Uma pessoa, obrigado, Júlia. Uma, duas, obrigado. Mas eu não acreditei. Mas não tem a ver com o meu sentimento. Tem a ver com a minha atitude, caminho ao Senhor. E eu pedi. A minha fé estava pequenininha. Mas lá no fundo do meu coração, sem falar em voz alta, eu disse: Deus, aumenta a minha fé, que está difícil acreditar nisso que eu pedi. E nós fomos. E aí vieram lá 4 enfermeiras para segurar o Tomás na maca. E aí o Tomás ficou intacto, não se mexeu em nenhuma das agulhadas da seringa. E eu, mais incrédulo ainda, pensei assim: nossa, deu algum dano cerebral, ele não está sentindo dor. De verdade, gente, olha o tamanho da incredulidade. Mas o que a gente faz com a nossa incredulidade? O que a gente faz com os nossos sentimentos que não alcançam ao Senhor? A gente permanece buscando. E Joel clamou o povo a santificar um jejum. Será que da semana passada para essa, você praticou o jejum como indivíduo, como família? Eu desafiei os pais, os maridos, os líderes espirituais da casa a terem esse compromisso. Deus deseja fazer mais, não tem a ver com o que a gente sente. Não tem a ver com uma palavra que eu prego e eu grito e eu digo: Deus vai mudar, Deus vai fazer. Sim, eu posso fazer isso. A pregação também é para encorajar, a pregação também é para desafiar. E eu quero que você seja desafiado. Mas é mais que isso, é mais que uma emoção, é mais do que um sentimento, é mais do que um momento. É a certeza de um Deus que é acima do que eu sinto, é acima do que você sente. Ele permanece sendo Deus mesmo quando as nossas emoções, os nossos sentimentos e as circunstâncias nos fazem querer parar. E é exatamente nessa via, é exatamente neste caminho que Deus está nos chamando a buscá-lo de forma intensa. As árvores se secaram. As árvores frutíferas se secaram. A alegria dos homens se foi. E é exatamente esse momento onde nós podemos buscar ao Senhor. Eu não falo para vocês como alguém que naturalmente deseja ao Senhor todo o tempo. Eu não falo para vocês como alguém que, primeiro, diante das circunstâncias e das sequidões da vida, busca isso naturalmente. Por isso eu testemunhei da minha fraqueza. Mas não é por isso que eu cedo. A gente, como pastor, sempre tem que escolher o que a gente não vai fazer. Quem a gente não vai atender naquele dia, naquela semana. Qual tarefa nós vamos dizer não. Porque coisas para fazer não falta. E aí eu preciso escolher Deus. E eu preciso escolher que eu sou pequeno, limitado, que eu preciso orar. E que eu não vou atender uma pessoa, que eu vou atender uma pessoa a menos. Que eu vou estudar um pouco menos, mas que eu vou orar um pouco mais. São tentações que a gente tem o tempo todo. E você também tem. É trabalho. É estudo.
são as expectativas, é ministério, são as pessoas, são a família. Mas e aí, no meio de tudo isso, nós somos chamados a deixar a vida seca, a deixar a vida sem alegria, a deixar a vida como ela está, ou nós somos chamados a nos juntarmos na presença de Deus como indivíduo, como família, como igreja, como povo e vivermos o sobrenatural de Deus. Deus deseja fazer as mesmas coisas. Continua lendo o livro de Joel. Veja a graça de Deus se manifestando. Veja Deus ouvindo o clamor de perdão. Veja Deus fazendo milagres acontecerem. Os mesmos milagres que o Senhor fez em Joel, Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Nós podemos insistir ou não, nós podemos desfrutar disso ou não. Deus conhece o nosso coração, mas no processo de buscá-lo, no processo de nos humilharmos diante de Deus, no processo de buscarmos ao Senhor, nós somos transformados. Nós somos transformados. Terminou neste sábado o desafio que eu fiz com os jovens, de 20 dias orarmos juntos, jejuarmos juntos. E foram 3 semanas difíceis demais para mim. E aí eu já gravei um videozinho, coloquei no Insta, vou passar para o Insta dos jovens também. E eu testemunhei que eu não senti quase nada. De modo geral, eu começo a jejuar sem nenhuma vontade, continuo jejuando parte do tempo sem nenhuma vontade, sem nenhum prazer, sem sentir nada, e aí termino de uma forma estarrecida, encharcado da presença de Deus e muito encorajado. Mas fazem 3 semanas que eu estou fazendo isso e continuo não sentindo nada. Parei? Não. Vou parar? Também não. Não tem nada a ver com o que eu sinto. A minha emoção é parte da minha espiritualidade, mas ela não me define. Por que você não para? Porque eu preciso. E eu sei onde eu vou chegar com as minhas forças, mas eu também sei aonde Deus vai continuar me levando com as forças dele. Então eu não estou falando isso para me engrandecer, eu não estou falando isso para mostrar, mas eu estou dizendo isso para testemunhar para vocês. Gente fraca como você, gente fraca como eu, pode experimentar um pouquinho mais da força do Senhor, pode experimentar um pouquinho mais do recurso do Senhor. Joel e aquele povo de Israel experimentaram mais do poder de Deus. Leia um pouquinho mais lá. E o próximo texto está em Mateus, capítulo 17, e eu quero ler com você. Eu deixei aqui apenas um resumo, depois eu vou colocar o texto um pouco maior aí, e vai ficar difícil para ler, mas a ideia é só que você visualize, saiba o texto, estude mais, e Deus vai falando com você. Esse é um texto bem debatido teologicamente, tá? Existem diversos comentários a respeito dele, se divide bastante. E se você pegar a sua Bíblia, é possível que algumas versões não tenham a palavra jejum no final deste versículo, tá bom? A grande maioria tem, mas algumas não tem. Por quê? Sua Bíblia está errada, a minha está errada? No original, alguns manuscritos, na verdade vários manuscritos, não têm a palavra jejum, tá bom? Eu vou ler o versículo, vou explicar isso que eu estou falando agora, e depois nós vamos ler o texto um pouquinho mais completo. Mas esta casta não se expulsa senão pela oração e jejum. O contexto nós vamos ler daqui a pouco, mas o que eu quero te dizer? Primeiro, por que em alguns manuscritos tem jejum? Então essa é a minha conclusão, esse é meu entendimento. Se você ler os comentaristas bíblicos, alguns vão dizer que colocar aqui a palavra jejum não é tão seguro porque alguns manuscritos confiáveis não têm, ou muitos manuscritos confiáveis não têm. Mas nós estamos lidando com uma tradução bíblica. Nós não estamos lidando com o original nas nossas mãos, e mesmo o original existem parte que tem e parte que não tem. Na minha forma de pensar, eu acho que os comentaristas que dizem não tem e tiram, eles estão sendo pequenos no entendimento do todo. Porque quando eu olho o texto bíblico, eu acredito que a lógica do texto me leva a ver que estava faltando oração na vida dos discípulos e estava faltando jejum, que é uma prática que Jesus mesmo fez e instruiu, e inclusive disse que quando ele voltasse para o Pai, nós jejuaríamos, ou seja, jejum é muito importante. E aí não me faz muito sentido, porque existem outras situações em questão de expulsar demônios que eles estavam orando. E eu também não consigo imaginar alguém orando, aliás, alguém expulsando o demônio sem orar. Eu não sei você, mas eu não conseguiria fazer essa loucura. Eu não sou louco, né? Aliás, sou, mas não tanto, né? Então, eu não vou tentar expulsar um demônio sem orar. Então, para mim, eu entendo que o que faltava realmente era o jejum, no sentido de orarem mais, no sentido de dependerem ainda mais do Senhor, no sentido de reconhecerem que suas forças são insuficientes, impotentes. Então eu abro mão de tudo que eu tenho e digo, Senhor, socorro, porque esse negócio aqui, se o Senhor não agir, não há recurso meu. Então expliquei um pouquinho aí, os outros comentaristas bíblicos vão dizer exatamente isso que eu já introduzi, tá bom? Não tem todos, então talvez não tenha, talvez seja melhor não colocar. Eu acho que deveria sim ter, então essa é a minha posição.
Vamos dar uma olhadinha no texto um pouquinho mais. O próximo slide tem um pouquinho mais de informação para a gente. Eu tentei separar, e eu sei que está pequeno, não tem problema. Eu tenho certeza que você trouxe a sua Bíblia, então acompanhe aí na sua Bíblia, seja em papel ou em algum recurso que você tem eletrônico. Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai por oração e jejum. Seja aquilo que os comentaristas dizem, que tem ou não tem, para mim não faz diferença. Porque o meu entendimento do jejum é um momento exclusivo de intimidade com Deus. Quando eu leio de Gênesis e Apocalipse e separo os textos, todos que falam, direto ou indiretamente, sobre jejum, me mostram tempo de intimidade e exclusividade com Deus. Mas nós vimos Jesus falando sobre jejum. Eu queria fazer uma pregação só sobre isso, não vai dar tempo. Então, eu queria falar que, na verdade, o jejum, Jesus disse: olha, quando eu não estiver com vocês, eles jejuarão. Ou seja, jejum é uma prática cristã. Sendo assim, se está aqui ou não, se alguns manuscritos têm ou não, independente da sua interpretação, eu acredito o seguinte: você está buscando Deus desesperadamente? E aí eu pergunto mais: se você está buscando Deus desesperadamente por algumas situações mais difíceis e impossíveis para você, para a sua história e para as circunstâncias, por que não agregar o jejum, se tantos manuscritos têm? Por que não agregar o jejum, se o jejum é bíblico e é recomendado pelo próprio Jesus Cristo? Então, fica a pergunta para a gente, para que a gente possa vivenciar. Lembra que eu comecei dizendo que a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama aquilo que a gente prova? Gente, Deus tem feito coisas incríveis na minha vida. Eu não jejuei a minha vida inteira. Aliás, não faz tanto tempo assim que eu pratico o jejum. Eu demorei muito para começar a praticar o jejum. A gente lê pouco sobre isso, a gente estuda pouco sobre isso. Mas eu tenho vivido coisas muito incríveis com Deus, que eu gostaria que você vivenciasse, que a palavra de Deus nos encoraje a viver. Eu gostaria que você tivesse o privilégio de degustar e experimentar coisas que você vai ter na sua relação íntima e mais íntima com o Senhor, que eu não posso te dar, mas você pode experimentar, buscando praticar o jejum. Vamos ver esse texto e fazer algumas afirmações com ele, que eu acho bem importante. Eu separei para vocês alguns detalhes aqui. Preste atenção naquilo que está em negrito. Se você está com dificuldade de ver, presta atenção que eu vou ler e olhe aí na sua Bíblia. Tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia do meu filho. Alguém aqui que conhece alguém que precisa de uma interferência sobrenatural de Deus e precisa de um milagre do Senhor? Eu não estou dizendo que Deus vai fazer esse milagre. Eu espero que Deus faça. E em grandes vezes o Senhor pode fazer. Quanto mais buscamos, mais podemos estar juntamente com a mão de Deus soberana administrando a história. Quanto mais oramos, quanto mais nos prostramos diante de Deus, mais desfrutamos de fazer parte dessa mão grandiosa do Senhor operando milagres, seja na tua vida ou na vida daqueles que você ama. Mas o que eu estou te dizendo aqui é que em momentos onde pessoas que você ama precisam de uma misericórdia do Senhor, você precisa clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus, eu preciso clamar a Deus. E Deus faz milagres. Eu me perdi, mas eu não sei se eu contei, né? Que o Tomás não, eu contei sim, que o Tomás não se mexeu na hora das anestesias. Na hora de dar as anestesias, no ponto, e foi tranquilo. Deus faz. Deus simplesmente faz. E o mais interessante é que eu falei: nossa, esse menino é muito forte. Algumas semanas depois eu voltei com ele no hospital e ele teve que tirar sangue. Meu Deus do céu, eu disse que não precisava segurar ele. Passei vergonha. Mas eu não orei pedindo para que o Senhor tirasse a dor. Deus simplesmente ouve o nosso clamor. Deus simplesmente está atento a operar milagres e revelar quem Ele é, revelar a glória dEle. Algumas coisas Ele vai dizer não. Mas nesse processo de buscá-lo, você estará mais preparado para enfrentar esse não. Algumas coisas Deus dirá: espera. E nesse tempo de espera, o Senhor vai fazer grandes coisas. Tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia desses meus irmãos que me ouvem. Na área
no canto que nós precisamos, em nome de Jesus. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quantas vezes nós vamos à cruz, quantas vezes nós vamos à presença de Deus esperando a libertação, esperando uma cura. Quantas vezes você, como eu, vem à frente pedindo uma mesma coisa para que Deus faça, e Deus ainda não faz. Mas nós podemos ser insistentes em pedir. Eu te trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Este homem não se entregou à frustração de ter feito tantos esforços, ter clamado, ter pedido e não ter conseguido. Este homem insistiu, continuou aos pés do mestre. Alguma coisa está errada. Está faltando fé em mim? Está faltando alguma coisa no processo? Eu vou insistir, eu vou continuar pedindo. E então Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino e ele ficou curado. Quantas curas o Senhor deseja trazer na sua vida? Quantas curas o Senhor deseja trazer na minha vida? Se eu e você insistimos em pedir. Insistimos em pedir. Por que não adicionar o jejum a esta grande insistência? Por que não conseguimos expulsá-lo? Os discípulos perguntaram. Porque a fé de vocês é pequena. Parece-me então que orar com exclusividade e jejuar aumenta a nossa fé. Não me parece, eu estou convicto disso, pelo que a palavra diz e pelo que eu tenho experimentado. Eu não sei você, mas eu sou um homem de pequena fé e eu já demonstrei isso para vocês. Sou um homem cético, sou um homem crédulo e preciso de tantas manifestações de Deus para permanecer com Ele, para obedecê-lo, para amá-lo. Mas eu não me canso de negar a minha vontade, dura, rebelde, egoísta, que ama os prazeres deste mundo, para dizer, Senhor, eu preciso um pouquinho mais do Senhor. Eu preciso um pouquinho mais do Senhor. Eu preciso um pouquinho mais do Senhor. Mas eu preciso ainda mais, um pouquinho mais do Senhor. Gente, eu poderia tentar convencê-los, e esse é meu desejo, e na minha humanidade tola, eu gostaria de ficar falando, repetindo tudo que eu já falei aqui, para dizer, faça jejum. Faça jejum. Mas eu não posso te convencer. Mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor o convença. E que você viva, como eu tenho experimentado, algumas experiências exclusivas na minha relação com Deus. Por um momento onde eu abro mão do alimento. Eu abro mão de todas as outras coisas para ter um tempo exclusivo com Deus. Eu espero que você vivencie o mesmo que eu. Mas eu quero terminar contando um testemunho para você de que foram poucas as vezes, apesar dessas últimas estarem bem difíceis, que eu jejuei e terminei o jejum seco emocionalmente, seco no meu desejo pela pessoa de Deus. A grande maioria das vezes eu comecei sem vontade nenhuma, me rastejando como se aquilo fosse, como se eu estivesse indo para o matadouro. Vou morrer, vou me sacrificar. E eu terminava o jejum exultante, encharcado de quem é Deus, desejando Deus mais do que todos os pecados que eu desejo, amando ao Senhor, como aqueles momentos que você sabe que você amou, que você buscou. Chame isso de primeiro amor ou chame isso de qualquer outra coisa. Então eu quero te dizer que não vá na expectativa de que é uma barganha e Deus tenha que responder o seu pedido de oração. Porque aquilo que você vai desfrutar de intimidade com Deus será muito maior do que aquilo que as mãos estendidas do Senhor podem lhe oferecer. É exatamente isso que o jejum nos oferece. Mas eu preciso te dizer que eu tenho vivenciado milagres, que eu tenho vivenciado coisas no meu coração, na minha mente, na minha história, que eu tenho experimentado com Deus, que ao longo da minha jornada espiritual, entre aspas, espiritual, né, da minha caminhada com Deus, eu não vivia. E eu quero continuar experimentando. Você quer mais de Deus? Você quer experimentá-lo mais? Então eu te desafio a sair daqui e jejuar. Eu te desafio a sair daqui conversando com a sua família e decidindo quando vocês vão jejuar, como indivíduos, como família. Eu te desafio, se você puder, hoje, comece a jejuar. Dá a oferta lá para aquilo que precisa e não coma o lanche. Vá para a sua casa, doe o lanche para alguém. Leve o lanche para alguém aí na rua, leve o lanche para comer amanhã. Mas jejue, porque o Senhor deseja se revelar para nós de forma especial. O Senhor ainda cura e o Senhor ainda faz milagres que tantas vezes nós clamamos e ainda não aconteceu. Por que não jejuar? Por que não buscar ao Senhor de forma mais intensa? De forma mais intensa. Você ama comida? Eu também amo. Você ama água? Eu também amo. Mas eu quero aprender a amar mais o Senhor do que as coisas falsas que me oferecem satisfação circunstancial, momentânea, podendo desfrutar de algo maior que só Deus pode nos dar. Uma última frase: buscando mais de Deus, conheceremos mais dele, de seu poder e de seus milagres.